E se tudo aquilo que você aprendeu sobre destino, sobre propósito e sobre espiritualidade fosse apenas uma cortina, fina, enganosa e conveniente? E se as pessoas que você admira como escolhidas fossem, na verdade, apenas reflexos distorcidos de uma verdade muito mais profunda, uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar? Hoje, eu preciso te perguntar algo que pode perturbar o seu sono. E se você já tivesse recebido os sinais, mas estivesse distraído demais para reconhecê-los? Pare um instante e olhe ao redor. Quantas vezes a vida tentou te alertar, mas você estava ocupado demais sobrevivendo, enquanto o seu chamado aguardava pacientemente no silêncio? Você já percebeu como o mundo tenta uniformizar as pessoas? Como nos empurram para padrões vazios, onde ser diferente é tratado como um defeito e não como um dom? A verdade que poucos suportam ouvir é que o verdadeiro escolhido não busca aprovação. Ele caminha na contramão das multidões, sente dores que ninguém entende e carrega responsabilidades que muitos recusariam. Mas há um segredo ainda mais inquietante. Nem todos que sofrem são escolhidos, e nem todos os escolhidos perceberam ainda quem realmente são. Existe um código invisível, um padrão oculto, que separa o comum do extraordinário. E você está a poucos segundos de enxergar as primeiras pistas. Mas atenção, os sinais não gritam, eles sussurram. Eles aparecem nos momentos mais improváveis, disfarçados de fracassos, de perdas e até de solidão. O escolhido não é reconhecido pelas suas vitórias, mas pela intensidade silenciosa dos seus dilemas. Enquanto o mundo aponta para fora, a verdade aponta para dentro. Quantas vezes você já sentiu que não pertencia a lugar nenhum, mas mesmo assim não conseguia desistir? Essa inquietação não é um erro, é uma convocação. A pergunta que paira agora sobre você não é se existe um propósito, mas se você terá coragem de enfrentá-lo quando ele finalmente se revelar. E é justamente aí que tudo muda, porque existem 3 sinais inconfundíveis, 3 marcas profundas que apenas os verdadeiros escolhidos carregam. Eles não podem ser comprados nem imitados. São como cicatrizes na alma, que só quem passou pelas batalhas invisíveis é capaz de reconhecer. Hoje eu não estou aqui para te dar respostas fáceis, porque as respostas fáceis são a armadilha dos não escolhidos. Eu estou aqui para acender uma dúvida que vai te perseguir até o fim deste vídeo. Será que você realmente sabe quem você é? Ou será que tudo o que você acreditava até agora não passa de um eco daquilo que te ensinaram a ser? Então, não ouse fechar este vídeo antes do final, porque nos próximos minutos cada palavra será uma chave, cada ideia será uma porta, e cada segundo perdido poderá significar a diferença entre continuar cego ou finalmente enxergar. Há algo maior te esperando, algo que foi reservado exclusivamente para aqueles que suportam a verdade nua e crua. Os 3 sinais que revelam quem é um verdadeiro escolhido não são um mistério para todos, mas neste exato momento, eles estão prestes a deixar de ser um mistério para você. Você sente essa inquietação que não te deixa em paz quando todos ao seu redor parecem confortáveis em sua mediocridade? Há algo em você que nunca coube no molde, uma espécie de inconformismo silencioso que grita quando o mundo tenta te rotular, mas poucos compreendem esse peso. Ser um escolhido não é um privilégio, é uma carga. É como carregar uma chama viva no peito enquanto caminha por entre sombras frias. É viver entre 2 mundos, o que todos veem e o que só você sente. E nesse espaço invisível entre o que é e o que deveria ser, nasce o primeiro sinal, a consciência dolorosa de que você não pertence, mesmo quando tenta pertencer. Quantas vezes você já tentou sufocar a sua própria verdade para caber nos padrões de uma vida comum? Quantas vezes silenciou seus sonhos, afogou suas visões, ignorou sua intuição, tudo para não ser chamado de estranho, de exagerado, de diferente demais? Mas a dor da negação é um veneno lento. Ela não mata de imediato, corrói aos poucos dia após dia, até que um momento chega em que o vazio se torna insuportável. E nesse instante, surge o segundo sinal, a necessidade incontrolável de romper, de quebrar as correntes invisíveis que aprisionam sua alma e sufocam sua missão. Você sente que não pode mais adiar quem você nasceu para ser, mas romper tem um preço, porque ao quebrar o silêncio, você atrai a resistência.
Pessoas vão se afastar. Algumas que diziam te amar vão te acusar. Outras que se diziam amigas vão te abandonar. E é aí que o verdadeiro escolhido começa a entender o terceiro sinal. A solidão não é castigo, é preparação. Deus silencia os aplausos para que você aprenda a ouvir a sua voz. As multidões se afastam para que você descubra quem realmente caminha ao seu lado quando tudo desmorona. E neste deserto, onde os ruídos do mundo não te alcançam mais, você escuta, pela primeira vez, a verdade pura e indomável sobre quem você é. Mas não se engane, o chamado não traz conforto imediato. Ele exige entrega, renúncia e coragem. É como estar diante de um precipício invisível. E ainda assim, dar o salto. Você será testado em suas convicções mais profundas. Seus medos tentarão te paralisar. Suas dúvidas irão sussurrar que você não é capaz. Mas é justamente quando tudo parecer perdido que a verdadeira força do escolhido se revela. Porque a força não vem da ausência do medo, mas da decisão de caminhar apesar dele. E cada passo, por menor que pareça, abre caminhos que estavam escondidos até então. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando: será que eu sou realmente um escolhido? Ou será que estou me iludindo em meio ao meu próprio desejo de ser especial? Essa dúvida é necessária. Ela não existe para te enfraquecer, mas para te purificar. Somente quem confronta suas motivações mais profundas é capaz de receber a verdadeira resposta. E é nesse embate silencioso entre a sua alma e seu ego que o processo de revelação acontece. O escolhido não busca confirmação externa. Ele escuta o eco da eternidade pulsando dentro do seu próprio peito. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Mesmo sabendo quem você é, o mundo não vai facilitar o seu caminho. As portas não se abrirão magicamente. Os obstáculos não desaparecerão de repente. Na verdade, quanto maior o seu chamado, maior será a oposição. É assim que o universo testa a autenticidade da sua missão. Você será confrontado, desacreditado, julgado, mas a diferença está em como você reage. O não escolhido recua, se esconde, desiste. O escolhido persiste, mesmo com lágrimas nos olhos e cicatrizes na alma. Porque ele sabe que sua vida não é sobre conforto, mas sobre propósito. Você já percebeu como as pessoas vivem anestesiadas? Como se estivessem presas em uma rotina sem alma, repetindo os mesmos erros, seguindo os mesmos caminhos sem nunca questionar? O escolhido não consegue se conformar com essa prisão invisível. Algo dentro dele clama por mais, por algo além da superfície. Ele percebe que existe um propósito maior, uma engrenagem oculta movendo cada detalhe da existência. Mas essa percepção cobra um preço. Ele não consegue mais viver no piloto automático. Cada escolha passa a ter peso eterno. Cada atitude se transforma em um reflexo do que ele carrega por dentro. E talvez você esteja começando a enxergar isso em sua própria vida. Lembra daquela situação que parecia um fracasso sem sentido? E se aquilo foi, na verdade, um treinamento silencioso para algo maior? E aquela perda que partiu seu coração? E se ela foi a faísca que incendiou a sua consciência? Nada do que aconteceu com você foi por acaso. Tudo teve um propósito oculto, mesmo que doloroso. Porque a vida não desperdiça dor quando ela pode ser transformada em poder. O verdadeiro escolhido é aquele que pega suas cicatrizes e as transforma em armas silenciosas contra as trevas que habitam este mundo. Mas há algo que precisa ser dito. O chamado não espera você estar pronto. Ele te alcança no meio da sua imperfeição, no auge da sua fragilidade. Porque é ali, exatamente onde você se sente mais incapaz, que Deus revela a sua verdadeira força. Os sinais não escolhem os perfeitos, escolhem os dispostos. Não são os capacitados que são chamados, mas os chamados que são capacitados ao longo da jornada. E talvez hoje seja o seu ponto de partida. Talvez este vídeo seja o eco que você precisava ouvir para parar de fugir de quem você nasceu para ser. Você já notou como certos encontros, certas palavras e até mesmo este momento agora parecem ter sido preparados de forma precisa demais para serem simples coincidências? Isso não é acaso, é sincronia divina. Quando o verdadeiro escolhido começa a despertar, tudo ao seu redor começa a conspirar para o seu propósito. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, e as situações certas acontecem. Não porque seja fácil,
mas porque é inevitável. O fluxo da vida empurra o escolhido na direção do seu destino, mesmo quando ele tenta resistir. Mas mesmo no meio desse fluxo, há escolhas a serem feitas. Livre-arbítrio e destino caminham lado a lado. Você pode ouvir o chamado e ignorá-lo. Pode sentir os sinais e fingir que não viu. Pode reconhecer a sua missão e ainda assim decidir permanecer confortável onde está. Mas a pergunta que ecoa neste momento é: até quando? Até quando você vai adiar aquilo que o seu coração já sabe que precisa fazer? Chega um ponto em que não seguir o chamado dói mais do que enfrentá-lo. E quando esse ponto chega, não há mais volta. O escolhido nasce para o mundo, e o mundo nunca mais será o mesmo. Mas há algo que ninguém te contou sobre esse despertar. Ele não acontece em um instante glorioso, mas em silêncios longos, noites escuras e questionamentos sem resposta. O verdadeiro escolhido não acorda certo do seu caminho. Ele caminha no escuro, guiado apenas por uma fé que parece absurda aos olhos do mundo. E talvez agora você perceba que os maiores guerreiros da história, aqueles que mudaram destinos e quebraram correntes invisíveis, não eram os mais fortes, mas os mais persistentes em meio às suas dúvidas. Porque a dúvida não destrói o escolhido, ela o refina, ela o obriga a buscar, a cavar fundo, a ir além do que o conforto permitiria. E quantas vezes você já se perguntou por que sente tudo com tanta intensidade? Por que carrega dores que ninguém entende, pensamentos que ninguém compartilha, visões que parecem loucura para quem vive na superfície? Essa sensibilidade não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. É o preço de enxergar onde outros passam cegos. Mas cuidado, sensibilidade sem propósito gera angústia. É por isso que tantos se perdem no caminho, sufocados por sentimentos que não conseguem compreender. O escolhido, porém, não foge da sua sensibilidade. Ele a transforma em ponte, em ferramenta, em chamado vivo. Você já tentou silenciar essa voz interna, não tentou? Fingir que estava tudo bem, que era só uma fase, que logo passaria. Mas não passou, porque aquilo que foi plantado no seu espírito não pode ser arrancado pelas distrações do mundo. Você pode até tentar se perder em prazeres passageiros, em relacionamentos superficiais, em conquistas vazias, mas no silêncio da madrugada, quando todos dormem e a máscara cai, a verdade volta a te visitar. E ela sempre volta, porque o chamado não é passageiro, ele é eterno. Ele te acompanha mesmo quando você tenta fugir dele. Mas por que então tantos ignoram os sinais? Porque aceitar ser um escolhido significa abrir mão da zona de conforto. Significa enfrentar críticas, suportar rejeições e caminhar por desertos onde poucos se aventuram. É muito mais fácil seguir o fluxo, agradar a todos, viver uma vida previsível e sem riscos. Mas uma vida sem riscos é uma vida sem propósito. E aqui está a grande provocação. Você prefere uma vida confortável e vazia, ou uma vida desafiadora e cheia de significado? Porque não dá para ter os dois. O verdadeiro escolhido escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. Talvez agora você esteja sentindo um peso no peito, uma mistura de medo e esperança. Isso é bom. Significa que algo dentro de você está despertando. Não lute contra isso. Não tente racionalizar demais. Há coisas que só podem ser compreendidas quando vividas. E talvez você esteja vivendo o início do seu despertar agora mesmo. Não espere estar pronto. Não espere entender tudo. A jornada do escolhido começa com um passo de fé, não com um mapa claro. E a fé, muitas vezes, é o único combustível que te resta quando tudo o mais falha. E enquanto você escuta essas palavras, algo começa a mudar dentro de você, como se uma cortina estivesse sendo lentamente puxada, revelando uma paisagem que sempre esteve lá, mas que seus olhos ainda não haviam aprendido a ver. E essa paisagem é sua vida real, seu propósito verdadeiro, sua missão mais profunda. Não se trata de religião, de status ou de reconhecimento humano. Trata-se de viver de acordo com quem você nasceu para ser. E essa, meu amigo, minha amiga, é a maior revolução que alguém pode experimentar. Descobrir que o verdadeiro inimigo não estava lá fora, mas dentro de si, e que a verdadeira vitória começa quando você para de lutar contra quem você é. Mas o que acontece quando essa verdade finalmente se impõe? Quando você já não consegue mais se esconder atrás das desculpas que usava para adiar o inevitável?
É como se o universo inteiro parasse por um instante, esperando a sua decisão. O escolhido não nasce apenas do chamado, ele nasce da resposta. E essa resposta ninguém pode dar por você, nem sua família, nem seus amigos, nem a sociedade. Ela brota no silêncio da sua alma, naquele lugar onde só você e Deus conseguem entrar. E nesse espaço sagrado, tudo o que parecia complexo se resume a uma única escolha: permanecer dormindo ou despertar. Mas o despertar tem um custo. Ele vai te tirar de lugares que te traziam segurança, vai te afastar de pessoas que não conseguem entender a sua jornada. Em troca, ele vai te levar a cenários desconhecidos, onde a fé será seu único mapa e a coragem, seu único sustento. Muitos não suportam esse processo. Preferem viver na ilusão confortável do que na verdade desconfortável. Mas o escolhido não tem essa opção, porque uma vez que você enxerga, não tem mais como fingir que não viu. A ignorância pode ser confortável, mas a consciência é libertadora e também, inevitavelmente, dolorosa. Você já sentiu como se estivesse vivendo uma guerra invisível dentro de você? Como se uma parte sua quisesse ceder, desistir, seguir a corrente, e outra parte, silenciosa mas firme, insistisse em te lembrar que há algo mais. Essa batalha interna não é fraqueza, é purificação. É o fogo que separa o que é verdadeiro do que é passageiro. Enquanto você não enfrentar essa guerra, continuará dividido, incompleto, fragmentado. Mas quando decidir abraçar quem você realmente é, mesmo que isso te custe tudo o que você conhece, a paz começará a brotar no meio do caos. Não porque tudo estará resolvido, mas porque, finalmente, você estará inteiro. E nesse estado de inteireza, algo extraordinário acontece. O mundo ao seu redor começa a reagir à sua transformação interna. O que antes te limitava, agora se curva diante da sua nova consciência. As situações mudam, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O escolhido não espera que as circunstâncias sejam favoráveis para agir. Ele age, e as circunstâncias se adaptam ao seu passo. É assim que milagres acontecem, quando a fé se torna ação, e a ação molda a realidade. E é neste ponto que o verdadeiro propósito começa a se manifestar, não como uma teoria distante, mas como uma prática viva e pulsante no seu dia a dia. Mas não se iluda, mesmo após o despertar, haverá dias escuros, haverá momentos de solidão profunda, onde tudo parecerá confuso e sem sentido. É nesses momentos que você será testado de verdade, não pelo que sente, mas pelo que escolhe fazer apesar do que sente. Fé não é ausência de dúvida, é persistência em meio à dúvida. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. O escolhido não é perfeito, mas é fiel à sua missão, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. E é essa fidelidade silenciosa, longe dos holofotes, que constrói legados eternos. Agora, talvez você esteja começando a perceber que o verdadeiro chamado não é algo que vem de fora, mas algo que estava adormecido dentro de você, esperando o momento certo para despertar. Esse momento chegou, e agora, a escolha está em suas mãos. Você pode continuar vivendo como se nada tivesse mudado, ou pode decidir, aqui e agora, que não vai mais ignorar quem você é, porque no fundo você sabe, há uma razão para você estar ouvindo essas palavras neste exato momento. Não existem coincidências, só existe propósito, e o seu propósito está te chamando. Mas aqui está uma verdade ainda mais profunda, e talvez dolorosa. Nem todos que escutam o chamado respondem. Muitos ouvem, sentem, reconhecem, mas se escondem. Criam desculpas elegantes, justificativas racionais, promessas vazias de um dia eu começo. Mas o tempo não espera, e o chamado tem pressa. O escolhido sente essa urgência queimando dentro do peito, como se cada minuto perdido fosse um pedaço do seu legado que se desfaz. Não há garantias, não há contratos que assegurem resultados. Só existe a fé, crua e viva, apontando para o desconhecido. E é nesse espaço de incerteza que os verdadeiros escolhidos se revelam. Pense em quantas oportunidades você já deixou passar por medo de fracassar. Quantas vezes você duvidou de si mesmo e recuou diante do seu próprio potencial. O mundo não vai te entregar o reconhecimento que você busca,
Ele vai testar sua resistência, sua fé, sua disposição em seguir mesmo quando tudo parecer silencioso. E talvez seja justamente nesse silêncio que o quarto sinal se revele, a capacidade de continuar, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o verdadeiro escolhido não faz para ser aplaudido. Ele faz porque não consegue mais negar o que nasceu para realizar. Mas há um paradoxo nesse caminho. Quanto mais você caminha, menos você precisa de certezas. O escolhido aprende a confiar no invisível, a encontrar paz no caos, a enxergar sentido onde só há ruínas. A vida começa a se transformar em uma espécie de diálogo secreto entre sua alma e Deus, onde cada dificuldade é uma pergunta e cada superação uma resposta silenciosa. E neste fluxo sagrado, o escolhido percebe que não foi escolhido para si mesmo, mas para algo maior. Sua dor tem um propósito, sua história tem um público, sua vida tem um impacto que ele ainda nem consegue medir. E nesse ponto, o orgulho começa a morrer, porque não se trata mais de você, do seu nome, da sua imagem, da sua glória pessoal. Trata-se de servir, de deixar um legado, de abrir caminhos para que outros também despertem. O verdadeiro escolhido entende que sua missão não termina em si mesmo. Ela transborda. Ela toca quem está perto e quem está longe. Ela atravessa gerações, inspira desconhecidos e transforma ambientes onde ele jamais imaginou chegar. Não é sobre ter sucesso, é sobre ter sentido. Não é sobre ser seguido, é sobre ser lembrado pela luz que deixou no caminho. Mas mesmo com tudo isso, o escolhido continua humano. Ele ainda sente medo, ainda se cansa, ainda tem dúvidas. A diferença é que ele aprendeu a caminhar com elas. Ele não espera o medo passar para agir. Ele age e deixa que a coragem cresça no meio do caminho. E cada queda, cada falha, cada lágrima silenciosa passa a ser vista não como fraqueza, mas como parte do processo. Porque ele sabe que as pedras que hoje machucam seus pés, amanhã serão os degraus da sua ascensão. E talvez agora você esteja sentindo um chamado silencioso dentro de você, como se essas palavras não fossem apenas um roteiro, mas uma convocação. Como se cada frase estivesse sendo dita diretamente ao seu coração, rompendo camadas de medo e dúvida que te paralisaram por tanto tempo. E é exatamente isso. Não existe roteiro aqui. Existe vida pulsando entre cada palavra. Existe propósito te chamando para um novo nível de existência. E agora, a única pergunta que importa é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai silenciar essa voz mais uma vez? Ou vai, finalmente, dar o primeiro passo em direção à vida que você nasceu para viver? Mas talvez você ainda esteja esperando por um sinal maior. Algo que te confirme sem margem de dúvida. Algo que te liberte da responsabilidade de decidir. Mas ouça bem, o maior sinal já aconteceu. Foi o vazio que você sentiu quando tentou viver uma vida que não era sua. Nenhum trovão vai rasgar os céus para te convencer. Nenhuma voz audível vai interromper sua rotina medíocre. O chamado é silencioso, e justamente por isso, é impossível ignorá-lo por muito tempo, sem adoecer por dentro. A ausência de propósito é uma doença silenciosa que corrói a alma enquanto o corpo finge estar bem. Quantos ao seu redor estão sorrindo por fora, mas mortos por dentro? Quantos você vê respirando, mas sem vida? Você já reparou que há uma inquietação que te visita nos momentos mais inesperados? Quando tudo está aparentemente certo, quando o mundo diz que você deveria estar satisfeito, é aí que ela surge. Como um sussurro incômodo, ela te lembra que você nasceu para algo maior. Não para sobreviver no automático, mas para criar, transformar, impactar. A vida não te escolheu para ser apenas mais um na multidão, mas para ser aquele que rompe o padrão, que questiona o óbvio, que vive uma verdade que os outros não têm coragem de encarar. Mas isso tem um preço, e é agora que você precisa decidir se está disposto a pagá-lo. E o preço é alto. Você vai perder pessoas no caminho, vai abrir mão de confortos que antes pareciam indispensáveis, vai enfrentar julgamentos de quem prefere permanecer na escuridão, porque a sua luz incomoda quem ainda não teve coragem de acendê-la dentro de si. Mas no final, você vai ganhar algo que não tem preço: paz interior. A paz de saber que, mesmo que o mundo inteiro não entenda o seu caminho, você está onde precisa estar. A paz de viver em alinhamento com a sua essência,
e não com as expectativas vazias dos outros. Essa paz é rara, e é por ela que vale a pena lutar todos os dias. Mas cuidado com o maior inimigo do escolhido, o conformismo. Ele é sutil, silencioso e confortável. Ele diz que está tudo bem deixar para amanhã, que não tem problema viver uma vida mais ou menos, que dá para ser feliz sem sair da zona de conforto. Mas essa é a maior mentira, porque enquanto você adia o seu propósito, alguém lá fora continua preso em dores que só o seu chamado poderia aliviar. Enquanto você espera se sentir pronto, vidas que dependem da sua coragem permanecem no escuro. Não se trata só de você, se trata do impacto que a sua vida tem no mundo. E é nesse ponto que tudo se torna claro. O chamado não é sobre realização pessoal, mas sobre missão coletiva. O verdadeiro escolhido entende que sua vida é uma ponte para que outros encontrem o caminho. E talvez seja por isso que você passou por tanta dor, tanto silêncio e tantas batalhas invisíveis. Porque quem carrega a luz precisa primeiro atravessar a escuridão. Quem conduz outros para fora do labirinto precisou primeiro se perder lá dentro. Cada lágrima que você derramou, cada queda que você enfrentou, cada noite em que você pensou em desistir, tudo isso foi preparação, não desperdício, não acaso, mas treinamento silencioso. E agora que você chegou até aqui, algo dentro de você sabe que não dá mais para voltar atrás. Você pode até tentar, mas a consciência que foi despertada hoje não pode mais ser calada. Ela vai te acompanhar em cada escolha, em cada passo, em cada silêncio. Ela vai te lembrar que existe uma missão aguardando pela sua coragem. E essa missão começa agora. Não quando tudo estiver perfeito, não quando o medo desaparecer, mas agora, exatamente do jeito que você está. Porque o verdadeiro escolhido não espera pelo momento ideal. Ele faz do momento presente o início da sua transformação. Mas mesmo agora, enquanto essas palavras ecoam dentro de você, existe uma voz sutil tentando te convencer a parar, a deixar para depois, a duvidar daquilo que sente. Essa voz não é sua aliada. Ela é o eco do mundo tentando te manter pequeno, preso, adormecido. Ela sussurra que você é insuficiente, que não tem capacidade, que vai falhar. Mas quem te disse que você precisa estar pronto para começar? Quem te disse que a perfeição é requisito para obedecer ao seu propósito? A história sempre foi escrita pelos imperfeitos, pelos quebrados, pelos improváveis que ousaram acreditar quando ninguém mais acreditava. É nesse grupo que moram os verdadeiros escolhidos. Agora me responda com sinceridade brutal. Até quando você vai viver uma vida menor do que o tamanho da sua alma? Até quando vai ignorar os sinais que a vida tem gritado nos seus silêncios? Não percebe que a própria inquietação que te trouxe até este vídeo é, por si só, um sinal? Quantos mais você ainda precisa? Às vezes, o maior ato de fé não é entender tudo. É apenas dar o próximo passo sem enxergar o caminho inteiro. Porque fé não é sobre garantias externas, é sobre respostas internas. E talvez a única coisa que você precisa neste momento seja coragem para não ignorar mais quem você realmente é. E quando essa coragem começa a brotar, mesmo que pequena e tímida, a vida começa a conspirar de forma invisível ao seu favor. Pessoas aparecem, portas se abrem, oportunidades surgem onde antes só havia muros. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O verdadeiro escolhido não espera que a vida lhe dê permissão. Ele cria o seu próprio caminho com a força da sua decisão. E é essa decisão que está nas suas mãos agora. Uma escolha silenciosa, íntima, mas capaz de alterar o rumo da sua existência para sempre. E no final, ninguém poderá decidir isso por você. Você precisa entender que o processo não será fácil. Haverá quedas. Haverá dias em que tudo parecerá errado. Mas cada cicatriz será uma lembrança de que você lutou por algo maior do que o seu próprio conforto. Cada ferida uma prova viva de que você teve coragem de se colocar em movimento, enquanto tantos preferiram permanecer imóveis. E quando a dúvida tentar te paralisar, lembre-se disso. Os verdadeiros escolhidos não são os que nunca falham, mas os que nunca desistem. Eles caem 7 vezes e se levantam 8. Eles choram no escuro, mas continuam caminhando na direção da luz. E nesse caminhar, algo mágico acontece. Aquilo que um dia foi dor, transforma-se em sabedoria. Aquilo que te quebrou agora te constrói.
Aquilo que te afastou das pessoas agora te aproxima delas de forma mais profunda e verdadeira. Porque no final, ser escolhido não é sobre glória pessoal, é sobre servir. É sobre transformar a sua história de dor em uma mensagem de esperança. É sobre mostrar para quem ainda está perdido que existe um caminho e que ele começa quando você decide parar de fugir de quem você nasceu para ser. É isso que diferencia os que apenas vivem dos que deixam uma marca eterna. Então olhe para dentro agora e responda em silêncio. Você vai continuar vivendo no ciclo infinito de dúvidas e procrastinação, ou vai finalmente atravessar a linha invisível que separa quem sonha de quem faz? Porque neste exato instante, o tempo continua correndo, e cada segundo que passa sem ação é um convite silencioso para que a sua missão permaneça adormecida. Mas você sabe que não foi feito para dormir. Você foi feito para despertar, e o seu despertar começa agora. Agora que você ouviu tudo isso, me diga, como voltar ao estado anterior? Como fechar os olhos depois de enxergar o que foi revelado? Algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. Há feridas que sangram luz, e há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. Hoje, talvez sem perceber, você cruzou uma linha invisível. Não há como voltar ao antigo eu. A inquietação que agora pulsa no seu peito é a prova viva de que algo começou. E mesmo que você tente esquecer, a vida vai te lembrar, em cada detalhe, em cada silêncio, em cada oportunidade que bater à sua porta disfarçada de desafio. Lembre-se, o verdadeiro escolhido não caminha porque vê o caminho inteiro. Ele caminha porque sabe que o próximo passo é inevitável. A estrada não se revela antes da jornada começar. E talvez tudo o que você precisava era desse empurrão silencioso, dessa lembrança de que dentro de você existe algo que o mundo ainda não viu, mas que foi plantado lá por uma intenção maior do que qualquer medo. As perguntas que ficaram sem resposta hoje vão te guiar pelas próximas páginas da sua história. Não tema o vazio, porque é nele que as sementes da sua verdadeira identidade florescem. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar que estas palavras se dissolvam no esquecimento das suas distrações diárias? Ou vai carregá-las como um lembrete diário de quem você realmente é? Não me dê uma resposta agora. Viva a resposta. Deixe que as suas escolhas nos próximos dias revelem o que despertou em você hoje. E quando a dúvida vier, lembre-se, os sinais não aparecem para quem pede garantias, mas para quem tem coragem de seguir mesmo no escuro. Porque a vida não busca perfeição. Ela busca movimento. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você vibrou em sintonia com essas verdades, eu te convido a fazer parte desta jornada. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que também precisa acordar. Existe mais um vídeo esperando por você aqui no canal. Ele está aparecendo agora mesmo na sua tela. E talvez, só talvez, seja nele que a próxima peça desse quebra-cabeça finalmente se encaixe. Até lá, lembre-se, você não foi chamado para viver pequeno. Você foi escolhido para transformar mundos.